porção dobrada, né? E a gente, na hora, a gente já responde, eu recebo em nome de Jesus. Mas muitas vezes essa porção dobrada não acontece. Por que será? Se já foi declarado, recebe a porção dobrada. Por que que muitas vezes não acontece? Nós vamos entender um pouquinho o que que acontece. Primeiro, a porção dobrada, ela vem do Espírito de Deus, né? E de que maneira eu vou chegar a ter realmente essa porção dobrada do Espírito de Deus? Eu quero falar de 4 pontos hoje. Mas antes de falar desses 4 pontos, nós vamos ler lá em 2 Reis, versículo 2, de 1 até a 15. Eu vou ler aqui na minha versão e você acompanha aqui atrás. 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 15. Amém? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, diga Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Diga Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas estavam em Jericó e chegaram a Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor e ele elevará sobre a vossa cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Diga Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse-lhe Eliseu, peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias, dura coisa pediste? Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Então levantou-se o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto de Elias, que Elias lhe deixara cair, feriu a água e disse,
onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, ela se dividiu se dividiu para um e o outro lado, e Eliseu passou seco. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu Santo Espírito sobre a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então aqui nós vamos entender que Elias, ele já sabia que ele ia ser tomado pelo Senhor. Ele já tinha ouvido o Senhor falar para ele que ele ia ser tomado. E aqui Eliseu, ele vai acompanhar aí o seu discipulador, o seu líder, o seu profeta, porque Eliseu, ele era discípulo de Elias, e ele vai acompanhar nessa jornada. E eles saem e chegam a Gilgal, e em Gilgal vai acontecer algumas coisas. Chegando lá, ele diz para Eliseu, eu quero entender assim, que cada ponto que se falou é um lugar de tratamento. Eles chegam em Gilgal. Quando ele chega aqui em Gilgal, Eliseu fala para o seu discípulo, olha, o Senhor me mandou ir mais além, fica aqui. Qual que é a resposta desse discípulo? Aqui disse assim, fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Ele estava em Gilgal e agora ele é enviado até Betel. Diga Betel, Betel. Agora diga Gilgal e Betel. Nós vamos entender que tem dois caminhos, dois lugares que o profeta, o discípulo, o aluno precisava passar. Ele precisava passar a Gilgal e chegar até Betel. E respondeu então Eliseu, tão certo como vive o meu Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, aleluias. Ele não queria saber aonde iria o pastor dele, o líder dele, ele queria estar junto. Isso aponta para a unidade, para a comunhão. Tão certo como vive o Senhor. Sabe, quando o seu pastor, o seu líder, te chama para fazer alguma coisa? Sabe quando o seu pastor, seu líder chega para você e diz assim, olha, eu preciso fazer algo. Qual que é a nossa resposta? É a mesma resposta do Eliseu? Não te deixarei. Estou contigo, estamos juntos, né, pastor? Vamos fazer aí um churrasco lá no clube? Todo mundo vai. Então, nós temos que entender, vamos fazer uma missão? O que é o evangelho integral? O que é fazer a boa e perfeita vontade de Deus? E de pregar o evangelho. Aqui, quando o Elias chama Eliseu, chama seu discípulo, o seu discípulo, ele não preocupa com nada. Não sei se vai dar, vai demorar, quanto tempo, como é que eu vou voltar? Não. Ele na hora, quando o próprio líder dele diz para ele, fica aqui em Gilgal, que eu vou a Betel, o Senhor me chamou, ele diz, assim como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Essa é a resposta de um discípulo. Esse é o primeiro caminho para quem quer receber uma porção dobrada. É estar junto, é caminhar, falar, olha, eu estou aqui, conta comigo. Esse conta comigo não é só na hora do culto, é a todo momento. Ele entendia, Eliseu, ele entendia que ele não podia ficar longe da bênção, porque ele era discipulado, ele era ensinado, ele estava sendo preparado. E assim somos nós até hoje. E aqui vamos continuar mais um pouquinho. Muitas vezes, a gente esquece que ser discípulo é ser servo. Ser discípulo é aquele que ajuda, que coopera,
é aquele que vai aplanando junto com o pastor. Pastor, o que o senhor precisa? Pastor, eu estou aqui. Nós precisamos começar a sair da posição de espectadores e começar a ser atuantes na igreja. Porque a igreja integral, ela precisa de que todos tenham atitudes. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Então, seja discípulo. Comece a olhar a Eliseu como um grande exemplo do que é ser um discípulo. Eliseu, ele não perguntou o que o senhor vai fazer lá. Ele não perguntou quanto tempo. Ele não perguntou quanto ia custar. Eliseu, ele simplesmente foi. Ele sabia que Deus tinha algo para ele. E ele era um filho espiritual. E o filho, ele não larga do pai. O filho, ele sabe que ele tem uma herança. E ele precisa ir atrás dessa herança. Aleluia. Nós temos envolvido, de fato, com a nossa igreja. Nós temos realmente dado aquela resposta. Quando o pastor, o líder chama, a nossa resposta é: conta comigo, eu estou junto. Muitas vezes pergunta-se: você é discípulo de quem? Ah, eu sou discípulo de fulano, eu sou discípulo de geração tal. É mesmo? Está junto? Precisamos rever a nossa resposta. Quando o pastor, os apóstolos, os líderes nos chamam, qual é a nossa resposta? Eu quero a porção dobrada. Eu quero a porção dobrada. Mas o primeiro caminho para a porção dobrada é ouvir e responder o chamado. É entender que nós precisamos estar à disposição, amém? Aleluia, glória a Deus. E assim eles chegaram a Betel. Foram os dois juntos. Eu quero imaginar os dois conversando, um discipulando o outro, tirando a dúvida. Mas eles estavam caminhando junto. Ele não precisava ir, Eliseu não precisava ir. Elias tinha dito para ele: olha, fica aqui em Gilgal, porque o Senhor me chamou a Betel. Mas ele queria estar junto, ele queria participar, ele queria aprender, ele queria conhecer mais as coisas. Ele sabia que o líder dele tinha uma autoridade espiritual, uma porção dobrada do Espírito, e ele queria perseguir essa herança. Aleluia. E assim chegaram a Betel. E lá também vários irmãos, vários discípulos de profeta, olham para Eliseu e diz o quê? Você sabe que hoje o Senhor tomará o teu Senhor? E ele diz ali assim: eu sei, calai-vos. Eu quero falar uma coisa para vocês. Lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, a palavra vai dizer assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos teus servos profetas. Aleluias, amém? Ele sabia. Os profetas sabiam, toda a região sabia, porque o que Deus falava lá em Gilgal, Deus falava lá em Betel, e Deus estava falando em todo lugar. O que nós sabemos que vai acontecer aqui no mês de abril? A maioria sabe. Vai acontecer uma unção. Mas para que essa unção acontecesse, o Senhor falou primeiro com o anjo da igreja, que é os nossos apóstolos. E foi confirmada a unção pela igreja. Ninguém na igreja faz nada pela sua vontade. Amém? Então aqui a palavra vai dizendo, quando ele chega em Betel, os discípulos também já vão falando para ele: você sabia que seu Senhor será tomado hoje? Nós sabemos que, assim, muitas vezes, quando a gente tem uma notícia de que algo ou alguém vai viajar e vai demorar muito tempo, ou está muito doente, o nosso coração fica muito agoniado, angustiado. Eu quero imaginar aqui o coração de Eliseu,
quando todos falavam a mesma coisa. O teu Senhor, o teu discipulador, o teu pastor, aquele que te aconselha, aquele que te ajuda, aquele que te orienta, vai ser tomado de você. Esse coração daquele homem, eu quero imaginar tão angustiado, que ele não queria sair de perto em nenhum momento de Elias. Ele não queria estar longe, ele não queria estar distante do seu líder. Ele queria aproveitar cada segundo. Muitas vezes, infelizmente, nós como discípulos, quando nós vemos o nosso líder, nós passamos de lado, nós evitamos, não todos, mas alguns sim. Quando a gente começa a entender, se eu quero a porção dobrada, eu preciso estar embaixo desse discipulado, eu preciso estar embaixo dessa bênção, eu preciso estar junto, e eu preciso ter um coração obediente e um coração de servo. Porque se não for assim, não, aquela palavra, recebe a porção dobrada, se a vasilha estiver fechada, não tem como o óleo descer. A vasilha tem que estar aberta. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Voltando para Eliseu, a resposta de Eliseu para aquele pessoal lá foi também, em Betel, calai-vos. Ele não queria ouvir. Eu imagino que devia doer muito no coração dele. Eu imagino assim que ele já sabia, todos chegavam, em cada cidade que ele chegava, ia se falando isso e ele só respondia, eu também sei, mas fica quieto. Ele não queria perder tempo com conversa, com indagação, que hora que vai, como que vai, se vai, não. Ele queria estar perto, ele queria absorver, ele queria tirar o melhor do seu líder. Eu quero imaginar assim aquele líder que ensinou tudo para ele. Aquele líder que era um conselheiro, um amigo, que na hora da perturbação era ele que ia correr, era para ele que contava tudo, e o coração dele agora ele ia perder aquele líder, aquela pessoa que tanto ele amava. Então o coração dele devia estar angustiado, então ele não queria conversa. Aí lá no versículo 4, a palavra vai repetir mais uma vez. Elias vai dizer novamente, eles saíram de Gilgal, chegaram a Betel, e agora em Betel, a mesma conversa se repete. No versículo 4, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó. Diga, Gilgal, Betel e Jericó. Agora ele tem 3 caminhadas, 3 pontos para fazer. E nós vamos daqui a pouco entender cada ponto disso. Por que que ele foi levado, os dois, nessa caminhada, a esses lugares? Porque o Senhor o levou cada um deles nesse lugar. E o interessante é que em cada lugar tinham profetas. Eles estavam fazendo uma caminhada de liderado e líder, de pastor e ovelha. Mas ele não seria uma ovelha por muito tempo, porque ele também já estava sendo treinado para ser um profeta. E ele vai caminhando, aprendendo com o líder dele, com Elias. Elias vai dizer novamente, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó. A resposta de Eliseu foi a mesma do versículo 4. E ele vai dizer, tão certo como vive o Senhor, como vive a tua alma, eu não te deixarei. Ele vai junto. Isso não aponta para desobediência, aponta que o coração dele queria aprender. O coração dele queria estar junto. Então nada precisava impedir ele, porque o coração dele já era do Senhor. Ele queria aprender mais um pouco, cada vez mais. E eu quero ver aqui, nessa resposta, na terceira resposta, já a mesma, eu quero ver um homem determinado. Um homem que sabia o que ele queria. Ele perseguia a bênção dele.
Não é assim, eu orei, não aconteceu nada. Não, ele persistia, porque as coisas de Deus é assim, o efetuar de Deus é na hora do Senhor. A nós cabe orar, pedir, clamar ao Senhor e esperar, porque a resposta vem. Aleluias. Homem determinado, persistente. Nós temos sido persistentes? Ou nós desanimamos logo que a gente dá de cara com Jericó, com aquela muralha gigante? Será que a gente desanima muito rápido? Assim foram os dois até Jericó, chegando outros discípulos de profeta, e vão responder novamente: sabia que o Senhor vai buscar o seu Senhor ainda hoje? A resposta dele é a mesma na terceira cidade: calai-vos. Ele não queria dar conversa para impedimento. Ele não queria dar conversa se ia dar certo, se ia dar errado. Muitas vezes a gente é chamado para fazer algo, aí vem aquele cochicho da serpente: não vai dar certo, é muito caro, é impossível. Temos que ter fé, aprender com Eliseu, ser determinado. Eu vou até o final, porque vai dar certo. Deus vai honrar a minha obediência, Deus vai honrar a minha persistência, Deus vai honrar a minha fé. Não desanime nas primeiras conversas. Não desanime, não dê ouvido. Se a conversa não é produtiva, aparta, sai de perto. Eliseu não queria saber de nada. Ele tinha uma alma persistente. E eu quero entender que toda alma persistente, ela vai receber o benefício de Cristo, o benefício do sacrifício da cruz, porque nós precisamos ter fé. E todos os ensinamentos que a gente vê quando Jesus, ele faz o milagre, ele opera o milagre, ele diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Persiste. Está difícil? Continua. Não desanima. Está difícil? Vai em frente. A porção dobrada do Espírito, ela requer obediência, mas ela também requer persistência e fé. Aleluias, glória a Deus. Está difícil? Continua. Não desanima. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Ele falou: é possível, eu venci o mundo. Nós também podemos. Nós podemos. Nós não somos do mundo. Amém, glória a Deus. Eliseu sabia o que ia acontecer com Elias, e por isso ele não queria perder o Elias de vista em nenhum momento. Lá no versículo 6 e 7, pela terceira vez Elias diz: fica-te aqui, porque agora o Senhor me enviou para o Jordão. Vamos aprender novamente? Diga: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Essa é a caminhada do discípulo. Mais uma vez Eliseu responde: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Quando teu pastor te chamar, teu líder, não fica pondo dificuldade e fala: eu vou, não importa se vai dar certo, se não vai. Aqui nós não vemos Eliseu em nenhum momento questionar. Nós precisamos sair daqui entendendo essa caminhada de Eliseu com Elias. Não houve dúvida. Ele sabia o que ia acontecer, mas ele vai. Ele sabe que é um caminho onde ele vai perder o Elias. Ele sabe que Elias vai ser tomado pelo Senhor. Ele sabe tudo, mas ele não desiste. Já vai acabar o ministério mesmo, já vai parar, então eu não vou mais junto. Não. Ele queria estar junto. Até o último segundo ele queria estar junto. E mais uma vez Eliseu dá essa resposta, e assim vai os dois juntos, para o Jordão. É interessante que essa palavra vai dizer
que lá no Jordão tinha 50 discípulos de profetas que só olhavam à distância. Sabe que quando muitas pessoas veem assim, a gente trabalhando, correndo atrás, movimenta aqui, movimenta ali, e muitos estão só à distância. Pedro, quando ele negou Jesus, a palavra fala que ele olhava de longe. Só quem está junto, só quem está perto, consegue perceber o quanto é forte estar perto da presença de um homem de Deus. Aleluias. 50 dos discípulos dos profetas olhavam à distância. Muitos só olhavam de longe. Eu quero falar para você, o lugar que o Senhor mandou agora Elias é o Rio Jordão. Rio Jordão aponta para lugar de milagres. Rio Jordão é onde Josué passou em seco. O Senhor abriu o mar para que ele passasse. Rio Jordão é um lugar de milagre, aonde Naamã foi curado da lepra, aonde parecia impossível, um machado flutuou. Aonde o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado, aonde João Batista pregava e batizava, Rio Jordão aponta para lugar de milagre, de sobrenatural. Mas nós vamos aprender mais um pouquinho. Jordão, um lugar de muita importância. Lá no versículo 8, diante do Jordão, Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu a água, e a água se partiu, e os dois passaram e atravessaram em seco. E agora ele está do outro lado do rio Jordão. Só Elias e Eliseu. Os outros discípulos, 50, estavam do outro lado. Chegando do outro lado das margens, Elias olha para seu discípulo e diz: pede-me o que queres. O que queres que eu te faça? Antes de eu ser tomado de ti. Eliseu responde: peço que me dê por herança. Diga herança. Só filho tem herança. Você é filho da rocha. Você tem herança aqui. Não vai buscar herança em outro lugar. A tua herança está aqui. O teu caminhar está aqui. Para de ficar correndo em outros lugares. O Senhor te chamou aqui. É aqui que você vai dar fruto. É aqui que você vai receber a sua herança. Aleluias. Oh, glória. Peço que me toque como herança a porção dobrada do Espírito. E quando ele pede a porção dobrada do Espírito, lá no versículo 10, a resposta de Elias é: dura coisa me pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Quando ele pede a porção dobrada como herança, não era uma coisa que um homem natural pudesse dar. Ele não pediu casa, ele não pediu carro. Ah, não, eu preciso de um carro para fazer a obra. Ah, eu preciso de uma casa maior para me estudar mais a palavra. Não. Ele diz: eu quero a porção dobrada. E aí Elias vai dizer: dura coisa você pediste, porque não vinha dele essa porção. Essa porção vinha de Deus, ele não podia prometer. Ele poderia profetizar, e ele vai dizer: se vires, quando eu for tomado do meu Pai, se vires, assim se fará. Se não, não se fará. Aleluias. Elias era poderosamente dotado do Espírito de Deus, homem cheio do Espírito Santo. Eliseu sabia que jamais ele seria igual a Elias, pela força do braço dele. Ele persegue o líder dele, ele persegue Elias, porque Eliseu sabia que ele ia substituir Eliseu. Mas ele precisava da porção dobrada do Espírito de Eliseu, porque sozinho ele não ia conseguir. Com a humanidade dele, com a força do braço dele, ele não ia conseguir. Eliseu buscava uma herança espiritual.
porque a tarefa dele era grande. Ele sabia o que vinha pela frente. O Senhor já tinha revelado para ele. E lá no versículo 11 e 14 ainda, do mesmo capítulo 2, Elias é tomado ao céu, vem um cavalo de fogo e uma carruagem de fogo e separa os dois. Elias sobe o céu, e um redemoinho, e joga a capa para Eliseu. Capa, manto, aponta para autoridade, cobertura, revestimento espiritual. Eliseu, vendo Elias sendo levado, ele rasga a roupa dele, mostrando a tristeza espiritual. Era costume do povo, quando estava de luto, muito triste, eles rasgavam, mas também vai mostrar que ele está recomeçando agora, as coisas velhas se passam, e ele vai começar um novo tempo. Demonstrando que perdeu alguém muito importante, e demonstra também que rompeu a posição de aprendiz. Agora o líder dele já foi tomado pelo Senhor, e agora é ele que é o aprendiz, ele que é o profeta. Ele pega a capa de Elias, e sobre si mesmo, sobre si, demonstrando que já não é mais aprendiz, ele volta com essa capa na mão e ele joga sobre si. E nesse momento, ele recebe a porção dobrada do Espírito, amém? A palavra nos ensina que há 4 pontos a ser trabalhado. Então, agora deixa eu falar bem rapidamente, que a apóstola Gisela vai falar daqui a pouquinho, a apóstola Sheila vai falar daqui a pouquinho. Gilgal, deriva da palavra galau, que significa rodar, afastar, remover. E aqui em Gilgal, é onde Josué, lá em 2:9, diz que os filhos de Israel saíram do Egito, e ali toda aquela geração tinha sido circuncidada, mas a geração que nasceu no deserto, eles não haviam sido circuncidados, e naquele lugar em Gilgal, o Senhor mandou circuncidar todos que nasceram no deserto. Então Gilgal aqui fala, que arremete para a aliança, para a promessa, mas também fala de tratar com a carne velha, que deriva da palavra removida. Em Gilgal, o povo foi circuncidado, despojado da carne velha, para poder entrar na terra e receber a sua herança. É interessante que em Gilgal vai tratar, cortar a carne, vai tratar, tirar velhos hábitos, vai tratar o que a minha carne ainda grita. Como que eu vou ter uma porção dobrada se a minha carne ainda grita muito alto? Aqui a carne foi removida, a carne velha foi tirada. Mas também, Gilgal é lugar de aliança, porque ali o Senhor fez uma aliança com o povo. É lugar de promessa, mas essa promessa ela só vai ser cumprida se eu tratar a minha carne. Então consegue entender por que Eliseu teve que parar ali em Gilgal para tratar o quê? A carne. E daqui em seguida, ele vai ser levado também, para que ele pudesse receber a porção dobrada, ele precisava remover a carne velha, os velhos hábitos. Aí ele é chamado para Betel, casa de Deus, casa do pão. Tratou a carne velha, tratou os velhos hábitos, agora ele vai alimentar o espírito dele, porque Betel é o lugar de alimento, é a casa do Pai. Quando a gente vai na casa do Pai, a gente não tem a liberdade de abrir a geladeira, de pegar o que quer, de comer. Betel, casa do Pai, casa do pão, lugar de oração, de se alimentar o teu espírito. Betel fala de vencer o mundo, de estar na presença de Deus, de ser alimentado por Ele. Apenas na Betel espiritual as pessoas terão comunhão com o Pai. Apenas na Betel espiritual eu vou conseguir
falar e ouvir o meu Pai. Então eu saio das coisas velhas, eu saio do velho hábito e eu vou agora alimentar o meu espírito e vou fortalecer o meu espírito em Betel. Aleluia! Nossas atitudes e nossas palavras demonstram se nós ainda pertencemos ao mundo ou se nós já estamos na casa do Pai. Quando perdemos algo ou uma pessoa que nos fere, ainda sofremos com uma intensidade muito grande. Faz parte da nossa carne, mas nós sabemos que o Pai tem uma promessa para nós. Nós somos cidadãos dos céus, então nós vamos encontrá-los nos céus. Então não precisa dar força para esse sofrimento. Deixa o sofrimento velho, a carne velha lá em Gilgal, e pega ali a aliança e a promessa. Vem para Betel, se alimenta, fortalece o teu espírito, porque agora você vai ter que ir para Jericó. Eu preciso me alimentar aqui para me seguir em frente e ir para Jericó. Aleluia, glória a Deus, já estou encerrando. O crente deve pagar o preço para seguir o Senhor. Se espera ser cheio do Espírito Santo, paga o preço. Trata da sua carne, depois trata de se fortalecer espiritualmente. Betel é caminho que vai me levar para o arrebatamento ou para a porção dobrada do Espírito. Jericó remete também para pecado, para romper dificuldade, e remete também para uma muralha a ser derrubada em nós. Para vencer os ataques do inimigo, existe duas formas ali em Jericó. A primeira, fazer o inimigo bater em retirada. Aonde você chegar, a terra é sua, é seu por herança. Você não tem que ficar sofrendo na mão do inimigo. Acreditar nas promessas de Deus é tomar posse. Passar por Jericó, derrubando as muralhas, saindo do cativeiro. A segunda proposta de Jericó, permanece firme na fé, crendo que já estamos assentados nas regiões celestes. Aleluias! Sujeitai-vos a Deus, e o inimigo fugirá de vós. Você converteu a luta, você vai vencendo a luta, porque é Cristo que está com você. Então não tenha medo de Jericó. De Jericó, eu já tratei a carne, eu já alimentei, eu já enfrentei as dificuldades lá de fora, eu já enfrentei o inimigo e agora eu vou para Jordão. Jordão, limite entre o deserto e a terra da promessa. Ali também é um lugar de morte e ressurreição. Ali no Jordão, significa nascer de novo. Jesus foi para o Rio Jordão para ser batizado, para morrer para o mundo. E o batismo dele, vem a ressurreição logo em seguida. Cruzar o Jordão tem que ser voluntário. Quando o mar vermelho se abriu, o povo passou pelo mar, porque eles estavam correndo do inimigo, eles eram obrigados. Mas no Jordão, o rio se abre, mas você tem que passar voluntariamente, você tem que querer entrar. Se você não quiser, não tem como. Cruzar o Jordão, você tem que querer. Eliseu, ele seguiu voluntariamente a Elias, e ele volta ali com uma porção poderosa. No Jordão, quando Jesus foi batizado, ali no Jordão nós vemos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um lugar de milagre, um lugar espiritual, que é a porção dobrada. Então vai começar a tratar a carne, alimenta o espírito, rompe as dificuldades e mergulha no rio, mergulha no Senhor. Alguém aqui quer a porção dobrada do Espírito de Deus?
Alguém quer a porção dobrada? Levanta, glorifica, dá glória a Deus, porque eu preciso começar a entender todo esse sistema, essa caminhada. Por mais que eu tente falar de uma forma para explanar, mas é totalmente espiritual. Precisamos entender o que o Senhor te chamou essa noite. O Senhor, Ele quer que você rompa, Ele quer te dar a porção dobrada, mas nós precisamos fazer essa caminhada é necessário. Trata com a carne, alimenta o espírito, rompe as muralhas e mergulha no Senhor. Glória a Deus, aleluias. Simultaneamente, quando Jesus mergulhou, ali estava o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo na figura de uma pomba. A manifestação do Senhor estava ali. Mergulhe no Jordão. Chega de olhar para o mundo. Chega. Nós não somos mais do mundo. Larga da carne velha. Alimenta-se. A porção dobrada vai vir. O Espírito Santo só pode manifestar na porção dobrada daqueles que estão repletos de ressurreição, que estão cheios de Jesus Cristo. Aleluia. A sua caminhada hoje, o Senhor te chama para seguir. Feche seus olhos. Se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé também. Porque agora o Espírito Santo que vai ministrar em você. Deixa o Senhor ministrar em você agora. Fique em pé, abre sua boca, converse. Ministrar em você agora. O Espírito Santo de Deus. Renova, Senhor, agora a tua igreja. Senhor, renova agora o teu Santo Espírito sobre ela. Em nome de Jesus, nós queremos liberar agora uma porção, Senhor, do teu Espírito. Fortalece agora o teu povo, Senhor. Aquele que quer orar, que ore em línguas. Aquele que quer dançar, que adore o Senhor. Aquele que quer se prostrar diante de Deus, seja agora esse momento. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos agora, Senhor, nós ministramos a unção do teu Espírito para a ressurreição, para a cura, para a libertação. Ah, Santo Espírito de Deus, ministramos agora. Venha com teu fogo, carros de fogo nesse instante agora, sendo passado pela tua igreja. Sinta a porção de Deus sobre você. Deixa para fora tudo que não pertence a Deus. Larga, saia de Gilgal, vai para Betel, rompe Jericó. O Senhor te chama ao Jordão, o Senhor te chama a mergulhar. Esteja junto, seja discípulo, esteja junto. O Senhor quer te encher essa noite. Oh Espírito Santo de Deus, traga a porção dobrada do teu Espírito para teu povo, Senhor. Fala agora com eles, Senhor. Vai desembaraçando línguas, vai desembaraçando línguas. Vai agora manifestando o dom, a cura, a restauração, a libertação. Senhor, quebra todas as cadeias. Que ninguém fique no Egito, que ninguém fique em Gilgal, mas que todos se alimentem da casa do pão. Que todos se alimentem para que possa fortalecer, Senhor. Dê força a teus filhos, dê força a eles, Senhor, para romper com Jericó, romper as barreiras, Senhor, para entrar na terra da promessa, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos agora, meu Senhor, que nós possamos mergulhar no teu Espírito no Jordão. Jordão é o lugar, Senhor, de renascer. Jordão é o lugar, em nome de Jesus.